Olá, sejam todos bem-vindos ao BoraCast, o maior podcast para quem quer empreender e viver bem atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar de como fazer uma casa bem diferente. É isso aí, hoje temos convidada especial, estamos aqui com uma profissional memorável que é especialista numa tecnologia construtiva que muitos de vocês pedem pra gente explicar, perguntam se a gente já usou, se a gente já especificou, se a gente já projetou. E a gente vai falar tudo hoje sobre EPS. Estamos aqui com a dama do EPS, a Bruna Cato. Que legal. Prazer, pessoal. É muito... eu tô até emocionada. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã de vocês. Vocês sabem, né? O quanto. Sou uma BNO das antigas. É isso aí, ela é raiz, gente. Ela tá com a gente desde 2019, a turma 8. Olha aí, a gente tá desde 2016 com os nossos cursos, né? Então, você foi uma das pioneiras aí, que legal. O que fez você querer se aproximar da gente lá? O que rolou? Eu tava num momento em que eu tava querendo desistir da construção. Acho que muitos que chegam no BNO têm essa sensação, né, de... Cara, não dá certo. Isso aqui não dá certo, esse mercado não funciona. Eu tava de saco cheio de construir. Problema atrás de problema, enfim, tudo Você já fazia obra já, né? Já fazia obra. Tinha uma construtora e tava querendo desistir. Queria cair fora do mercado. Foi quando eu encontrei o BNO. Arquiteta, né? Fala, pessoal, sua formação. Então, aquela coisa, né? Sou arquiteta, né? Formada em arquitetura. E aí, quando eu entrei pro BNO, eu resolvi continuar tentando. Eu falei, não, vou tentar mais um pouquinho. Final do ano, 2019, eu conheci o sistema monolítico em EPS. Aí foi um caminho sem volta. Aí aplicou o método Bora com uma tecnologia. Pegou uma tecnologia nova, que tava bombando, ela tava chegando no mercado. Bombou mesmo, foi na época de pandemia, inclusive, né? Sim. As pessoas começaram a ter mais aquela coisa de conexão com casa, com sustentabilidade, com preocupação ambiental, enfim. Velocidade, todo mundo ficou muito imediatista. A gente só queria casa rápido, né? Exatamente. Sim. E a minha percepção foi essa mesmo, né, do negócio. Falei, cara, eu não queria fazer mais obra normal. Falei, isso eu decidi que eu não faço. Não faço mais. Eu vou partir para alguma coisa diferente. Então, vamos trazer alguma solução diferente. Foi quando veio uma cliente... O que você chama de obra normal? Só pra gente... Alvenaria. Construir com alvenaria. Então, né? Você a ideia... das nossas. Você sabe que, a galera que tá ouvindo a gente, eu tenho uma missão pessoal de inverter o percentual. Hoje no Brasil, tem 2% das obras que são feitas com construções, novas tecnologias, construção a seco e tal. A gente tem 98% das obras sendo feitas de forma tradicional. Da mesma forma que a gente fazia em 1950. Exato. Não é bizarro muito arcaico, né? Bizarro. A gente não conseguiu evoluir, né, tanto. Enfim, o mercado está evoluindo, né? Lentamente da construção, mas ele está evoluindo. Legal. Então... E aí você tava com esse desafio de gestão lá na época, as obras estavam dando dor de cabeça. Exato. Você foi lá, fez nosso curso, entendeu, aí conheceu o EPS, né? Só pra eu pegar a cronologia. Nesse meio tempo, comecei a estudar, né, o BNO. Eu tava ainda 6 meses, acho que menos, acho que tinha entrado ali meados de agosto. E a história começou em novembro, quando apareceu a primeira cliente. Legal. E ela que pediu, ela falou, eu quero uma obra rápida. Ela falou, eu quero uma obra rápida. Aí eu fui atrás da solução da obra rápida. Falei, não, vamos pegar. A casa é pequena, tá bom, vou pegar. Aí você conheceu o EPS. Aí eu comecei a buscar novas soluções construtivas. Eu falei, alvenaria eu não faço. Tá. Nesse tempo a gente não vai entregar. Não faço. Tá. E aí eu me deparei com o EPS. Tá. E eu já vou jogar uma bomba. E por que não steel frame? Você chegou a conhecer o steel frame, né? Então, sim, foi uma das minhas... Inclusive, a Dama do Gesso, né? Que eu adoro ela. Foi a minha ideia, era... Não, vou estudar com a Dama do Gesso e eu vou aprender o steel. Helena, maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus. Nossa, super amiga. Da onde que veio a Dama do Gesso? Veio da Dama a Dama do EPS veio da Dama do Gesso, óbvio, né? Inspiração então, total. Total. Trabalho incrível da Helena. Ela é demais. E eu tinha total interesse no steel. Mas quando eu vi o EPS, eu falei, pô, mas ninguém mexe com isso aqui. Esse lugar não tá ocupado. Nossa, essa cadeira tá vazia. Eu vou pegar essa cadeira. E aí eu comecei aqui, ó.
taca ali pau e vai conhecer, vai estudar. Não tinha nada na internet. O que tinha era um cara lá no YouTube com a marreta aqui na mão, batendo na parede. Ok, ó, é forte. Mete a Aguenta! Aguenta, não cai não. É de umas coisas assim. É de isopor, mas não é de isopor, não. É tipo isso. Casa de isopor, aí você vê a foto lá na thumb, né? aquela... Vamos fazer a foto da thumb assim, ó. Casa de isopor. Era isso. Casa de isopor, será que ela cai? Era isso. Mas, Será assim, que a tinha cerveja muito fica medo. mais gelada lá dentro? É muito da obra mesmo. Nossa, é muito. Será que a cerveja lá dentro não esquenta? Você queria estar era com uma Heineken. ao invés de Nada, estar com a tinha Coca-Cola umas aí, coisas né? assim. E a casa... Com certeza. Não vou enganar ninguém. Quartinhos. Eu queria estar com a Heineken, né? Mas vai de Coca-Cola mesmo, né? Vai que a Coca-Cola patrocina a gente. Coca-Cola, estamos aí. Não vou fazer igual o Cristiano Ronaldo, né, Di? E água. Tu fez foi botar ela mais na tela, olha lá pro nosso... Coca-Cola. Ah. Repara Mas nós aí. Conta Toma aí. Aí você não achava vídeo na internet. Não, você me Rafa. falou que você foi atrás de vídeo chinês, inclusive. Não, eu fui procurar primeiro um curso. Não Não, tem. vamos fazer um curso. Tinha um curso. Enfim, né? Era de um fornecedor de painel. O primeiro curso de Foi o Revit que eu primeiro- fiz na vida, lembra? Não, pula. Vergonha ali. Pula. Não, é realmente muito mal estruturado. Enfim, não tinha as informações que a gente precisa. Hoje eu olho para aquele curso e falo, caramba. Bom, ainda bem que ele morreu e foi enterrado e acabou. O porque curso morreu ou o cara morreu? O curso morreu. Ufa. O cara não. Meu Deus. Ó, Imagina ela num podcast falando, o cara morreu. Não, Ainda bem. Ufa, Só, morreu, graças bendito, a Deus, né? Não. O curso Não. era de um fornecedor de painel. Sim. Então eles lançaram até mesmo porque eles queriam vender o produto, Claro, né? vendeu o E produto ajudou algumas pessoas a começar pelo menos a entender do que se tratava Perfeito. mais o processo construtivo. Na real, Não mostrava. era outro. Uhum. Nada a ver com aquilo. Tinha nada a ver com aquilo. Então, isso eu fui descobrir depois, né? Depois de fazer as cagadas que a gente faz quando a gente não tem conhecimento, de testar muitas coisas, enfim, né? A gente trabalhou até conseguir chegar onde queria. Mas conseguimos começar de alguma forma. A gente Legal. se jogou no mercado onde eu vi que tinha potencial, total potencial, inclusive. Sim. E deu no que deu, né? Os primeiros anos eu vendi... No primeiro ano, mexendo com o projeto, que aí eu projetava também. Legal. Falei, vou ficar mais no projeto, dali a pouco vai surgindo uma obra e batata, você projeta, o cliente já... Claro. Quero você, porque, né? Se você Já faz, pra que confia, eu vou né? sair daqui? Exatamente, é isso. É. E nesse meio tempo, foram surgindo novos cursos. Aí teve um treinamento presencial em São Paulo, participei, aí já começou a ficar melhor, né? Legal. O pessoal já tinha mais conhecimento. Eu falei, opa, o pessoal já tinha ido para a Itália, trouxe Legal. o conhecimento da Itália. Aí começou a ficar melhor, a gente foi moldando o sistema. Enfim, até que dali a pouco, né, ninguém mais pegava. Aí Sim. deu uma explodida, 40 projetos, foi no primeiro ano. Caramba. Era só eu. Nossa. E uma arquiteta que eu contratei, acabei contratando, né? te ajudar, Vocês né? também falaram muito isso no curso, né? Não dá, você não vai crescer se você fazer sozinho. Não dá. E aí Então, eu olhava nessa aquilo época lá. você só tinha uma colaboradora. E hoje Só você uma? tem 50 Uma. pessoas Hoje no seu time. tem. Nosso time é gigante, de obra, de escritório, de arquitetos, engenheiros, enfim. Que massa. Bastante gente. Mas era. E é pouco tempo, a gente tá falando dali, ó. Gente, foi, né? Aconteceu há Faz pouco 2000, tempo. 2020, né? 2020. Aí foi o início de 2020 que a gente começou mesmo. 2020 foram Então, 40 3 projetos. Cara, Eu sei que até a gente bateu 100, assim, em 2 anos a gente tinha 100 Nossa. projetos. Olha aí. Aí começou. Aí veio a dama do EPS e a arquiteta que mais tem projetos no Brasil, aquela coisa toda. que legal. E nesse meio tempo eu já comecei a me meter na obra, me meter fortemente na obra. Aham. Os projetos, a gente acabou mantendo o escritório de projetos, né? É claro. Aham. E as arquitetas hoje cuidam dos Que projetos, E com os você tá mais engenheiros, na obra. e eu tô à frente da minha construtora. Então Legal. hoje a gente tem uma construtora construindo Perfeito. com EPS, com foco apenas em construções pelo sistema monolítico em EPS. A gente Legal. só constrói com EPS. A gente Legal. não utiliza outro método. E a gente tem um processo já montado, todo modelado, testado e validado. Perfeito. E a gente não falou aqui onde é, né? Ah, eu tô lá na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Mas atende
Eu também. atendo toda a minha região ali dentro de um perímetro, né? E tem algumas obras que a gente acaba pegando um pouco mais distante. Legal. Parceiros, né? Alunos também porque eu Legal. dou treinamento presencial. Legal. E agora, com o curso lá do Bora na Obra, Então, vai ter um monte de gente que vai saber pois fazer também, né? com Então vai ter certeza. A muito- gente vai trazer aí o conhecimento para um monte de gente Muita e gente. coisas novas vão vir também. Exato. Em breve vai ter um curso só para isso, né? No online, não só no Perfeito. presencial, porque Bom. muita gente não pode estar ali presente. Exato. Então a gente vai pegar bem firme para atingir o máximo de pessoas profissionais Legal. possíveis pra gente espalhar esse trem aqui. Perfeito. Não, e Então, uma coisa... Quero E que dá esse povo possibilidades, né? conheça. Tipo assim, cara, a pessoa vai ficar refém de construir com tijolo pro resto da vida. Também. Trazer possibilidades, Não, né? claro. Colocar na mesa e falar assim, cara, tá aqui, ó. Mas, Alex, As vantagens o e cliente desvantagens e fala, tal. O cliente chega pra você, eu digo assim, que eu não vendo o sistema. Eu não fico vendendo o sistema. O cliente chega, é claro que a gente faz um trabalho, né, de venda, mas o cliente que chega, ele já sabe tudo. Sim. O cliente passou ali pelo Instagram, ele já viu tudo. Não, aqueles os vídeos, clientes não estão bobos mais, não. Ele vai no comprou, YouTube, ele já pesquisa. pesquisou, já Já. viu o painel que não funciona, os problemas que podem dar as patologias. Ele vai ver se você trabalha com o painel correto, se o processo que você segue os padrões ali que já foi validado. Sim, Na hora que ele vê, enfim, ele compra a ideia. sim. O cara compra a ideia. Quando ele conhece, ele vê o que a gente... Hoje tem muita informação na internet. Os profissionais têm que Muita. estar ligados em relação a isso, né? Porque os clientes estão... poxa, se eu vou Os clientes construir... estão buscando. Se eu vou construir uma casa de, né, sei lá, de centenas de milhares de reais ou de milhões, eles estão se informando. Sim, E aí sim. estão pegando os profissionais, os arquitetos e engenheiros de calça curta. exato. Porque eles estão sabendo, tecnicamente, às vezes, mais do que os profissionais que estão ali na ponta da lança. Eu recebo no curso profissionais que falam assim pra mim: eu vim fazer o curso porque o meu cliente perguntou se eu fazia. Aquela Aham. conversa que a gente teve durante a gravação do curso. Ele perguntou se eu fazia. Eu nem sabia o que era. Inclusive, Olha aí. eu Isso é fiz bem essa comum. pergunta pra você, É, né? não, é Uma comum, coisa a gente bem sabe. comum é confundir os sistemas. Também. Por exemplo, o que é o ICF, o que é o EPS, aí tem o LSF, que é o Light Steel Frame. Então, assim, dá um panorama pra galera entender o que é o quê. Tá. A diferença entre cada coisa. O que é o EPS? EPS, que a gente fala também, Sistema Monolítico em EPS. Estados Unidos tem outra sigla, enfim, cada um usa de um jeito, mas eu falo Sistema Monolítico em EPS. Construção com isopor. Esse sistema é quando a gente usa uma placa de isopor. Então, o miolinho da parede vai ser o isopor, que vai trazer ali o nosso conforto térmico e acústico. E também a nossa forma, né? A gente vai precisar projetar uma argamassa aqui. Depois, a gente vai ter malhas de aço galvanizado nas duas faces do nosso isopor, revestindo. Elas vão estar fixadas, essa malha, elas são eletrosoldadas, soldadinhas uma na outra, assim, conectadas. Legal. Isso é feito por uma máquina. Então, não é feito manualmente. Existe o tal do painel manual, mas aqui eu tô falando do sistema real. Tá. Então, nós temos miolo de isopor, duas faces de malha de aço, e a gente finaliza essas paredes com argamassa estrutural. Uma argamassa, uma projetada, exato. A gente tem ali o emboço e o reboco. São duas camadas. A gente finaliza com 3,5 centímetros. Vira um concretão de cada lado, assim, uma placa de Ou seja, concreto é um armado. sanduíche de concreto armado, armado. com um isopor no meio. O que a gente pode chegar mais perto dentro do que a gente tem aqui é concreto armado. São duas lajes. Só que assim, sem... É três duas lajezinhas finas da ponta de concreto ali, com Só isopor que no sem meio. forma, Exato. sem o gasto de forma. Sem Aí o a gente gasto- consegue... vamos falar de menos entulho, né? Que é um lance que os clientes buscam hoje. Levantar Todo a mundo parede tá preocupado, que gera entulho. né? Em ter uma obra limpa. Total. A gente já tem essa coisa, né? Obra é coisa suja, você entra É na obra, verdade. tem aquela bagunça. Não, e desperdício também, né? O desperdício. Então, existe essa E questão. grana, né? Porque container não tá barato, não. Também. Pra ficar Também. fazendo bota Pô, fora. Caçamba, você economiza bastante. Muito. Bastante. O pessoal não faz essa conta, não, hein, gente? Não O faz. pessoal não faz essa conta, Pois não. é. Eles querem comparar no seco, assim. Quanto é pra levantar parede de alvenaria de tijolo é tanto, de Vou dar EPS é uma quadrada tanto. aqui. Só que Tá, na hora que e você que vem levanta... Aí esquece da água, da coisa. Opa, Exato. gasto de água pra ficar rodando a Bem massa menor ali. do que... A gente usa bem menos água do que se usa numa argamassa normal de reboco. Levantou Bem a paredinha menos. de tijolo, tem que ficar quebrando o tijolinho pra passar ali os Não tem corrugados. quebra-quebra. Simplesmente você não vai ter entulho. caco de De você não tem tijolo. entulho no momento ali de montagem de parede. Aquela barulheira. Não tem.
A gente não tem aquilo, não tem betoneira ligada, a gente não tem locação de betoneira nesse momento, a gente só vai ter locação de betoneira na hora da projeção da argamassa, Sim. que é o mesmo que você faria ali no reboco. Então, assim, é outra visão de obra. Perfeito. É outra visão. Você vai pisar na obra, tudo é branco ali, eu não sei isso. Eu acho que tem muito, né? Essa coisa do branco traz aquela visão também de verdade. limpeza. É muito. É diferente. Também acho. E assim, vamos falar de velocidade. Assim, cara, se eu fosse fazer uma casa... Mas calma, que eu ainda quero que ela categorize assim, ó. Ah, tá bom. EPS e Ah, o CF. ainda tem, ICF, ICF. É. ICF, vamos lá. Explica aí. Então, isso é o nosso EPS, o Aham. tal do EPS, da casa de isopor. Depois a gente tem o ICF. ICF é o contrário. Ele é a placa, ele é um molde de isopor, Uhum. onde a argamassa vai dentro, junto com a ferragem. Entendi. E são ferros, não é a malha de aço galvanizado, ali vão barras de ferro mesmo, Tá. né? E É uma armadura mesmo. isso. Aí é um pouco diferente. E aí essa forma é retirada depois? Não, essa forma ela fica lá. Fica lá. Ela fica lá também para trazer a questão do conforto, né? Térmico e Aham. acústico. Aí a forma é de isopor também. A forma de isopor. Já Entendi. é o isopor. É a forma de isopor. Então só inverte, né? Só inverte, é a inversão Tá. do Entendi. sistema. Entendi. Né? Um Entendi. tá para dentro, outro tá para fora, enfim. Legal. Inverte. E aí o E é tudo LSF isopor. é o Light Steel Frame, que não Sim. tem nada a ver. Não, que tem já nada é a ver com o uma- nosso mundo do isopor. O mundo do Mas isopor. é importante entender assim, essa diferença entre Sim. os métodos, né? Sim. E uma coisa que você falou de pesquisa em YouTube, eu mesma já fui pesquisar no YouTube, só que tem tanta informação pulverizada e que você não tem confiança ali na fonte, né? Tipo, mas é confiável isso aqui, é isso mesmo, não é? Então, realmente, saber isso, sabendo Nossa, que é tem uma pessoa muita papagaiada. especialista. Tem muita papagaiada. Olha, eu nunca vi. Por isso que a gente fala, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque as pessoas estão ouvindo a gente. Porque tem cada coisa na internet. Na internet, Feito você vê a errado, pessoa. né? Nossa senhora, o pessoal pega, compra isopor. Aham. Muitas vezes nem é isopor anti-chamas. Caramba. Isso é importante, porque se não for. Tem que como ser é o fica? isopor Claro, é próprio. própria, é anti-chamas. Senão é inflamável. É importante, hein? Importantíssimo. Por isso, existe uma padronização. É fornecedor. Quem vai te fornecer o painel? É o cara não é o que isopor faz da isso. papelaria, não, gente. Pelo Peraí, amor calma de aí. Deus, não é aquele que você leva pra escola. Calma aí. Não, os caras compram isopor, vai lá, compra malha pop. 15 por 15, 20 por 20. Não. Pega uns conector que você acha lá no Mercado Livre e sai fazendo sai as fazendo. amarraçãozinhas lá. Ou vai no Gambiarra. ferro recozido lá. Sim, Cara, sim. isso vai construir a casa da vida da pessoa. E isso ele vai lá e ele forma as paredes e faz o vídeo. Tá bonito. Olha aí. E ele, o pior de Ele tudo. podia eu voltar já lá tra- depois de uns 10 anos pra mostrar, né? Como é que tá, né? Vamos ver como que vai estar. Vamos esperar. É possível usar o fechamento com EPS na construção? A gente sabe que ele é possível. Uhum. Inclusive só o isopor. Às vezes nem revestido de malha, né? Desde que ele seja fechamento. Tá. Como fechamento. Agora a gente tá falando de um sistema estrutural. As paredes são a estrutura. Cada placa minha de isopor é um pilarzão. Sim. Né? A parede é a estrutura. Nesse caso, não dá. A gente não pode trazer um painel que não tem resistência suficiente para Perfeito. segurar tudo. Segurar aquela Sim, casa. Sim. Né? E essas paredes já são estruturais, você vem com a laje Sim, já sim. e... Exato. Então, dá para aplicar esse outro método? Não, obviamente que não vai fazendo canteiro de obras, né? Tem fornecedores desses painéis para fechamento. Existe fornecedores que têm laudos também. Só que ele é aplicado de outra forma. Então, Certo. ele serve para outra... Eu usei esses painéis para fechamento. No início, é o que a gente tinha acesso. Sim. É o que tinha disponível no mercado, né? Era muito caro você trazer de fora. Evolução natural do mercado, né? Claro. Normal. Então, nós usamos como dava, no lugar onde ele se aplicava. As casas estão lá, lindas, maravilhosas, tá tudo certo. Agora, a gente tá buscando o quê? A gente tá buscando... Só que essas casas tinham pilar, viga. Então, o tempo, a sujeira de obra, o custo, isso tudo a gente não conseguia trazer para a realidade do sistema monolítico. Hoje não. Hoje, tendo um painel que atende, né, todas as necessidades aí em questão de projeto estrutural, o papo é outro. Sim. Aí o papo Total. é outro. Aí eu tenho casas 100% monolíticas. Tem uma agora que está terminando. Ela tem, não é uma casa grande, em torno de 150 metros quadrados, é uma casa pequena, térrea, 100%. Eu não tenho um pilar e uma viga. Olha. E aonde a gente deveria ter viga, o próprio painel faz o papel de viga. O próprio painel faz o papel de pilar. Isso que é legal. Que legal. Sim. Pois é. E sobre o prazo que o Alex estava perguntando? Bora falar de prazo. É. O pessoal gosta desses comparativos Tem. aí. Como é que é? Opa!
Vale a pena. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, fazer um comparativozinho aqui, ó. A gente tem lá a parede de isopor, a parede de painéis, e a parede de alvenaria. Tá. Nossa parede de isopor, ela vem com tamanho padrão, porque ela é personalizado, né? Claro, se eu tiver um cantinho, eu não vou receber um painel de 1,20, ele vai vir só o cantinho. Tá. Mas padrão, 1,20 de largura por 3 metros de altura, Perfeito. tá? Então aqui a gente tem 3,6 metros quadrados. Pesa em torno ali de uns 15 quilos. O cara vai catar isso aqui, os arranques tá ali, ele vai vir... Encaixou. Tá montado. Montou. 3 metros Encaixou o painel nos arranques que estão vindo ali do piso. Aquilo né? ali o cara já furou, Radier, colocou, geralmente radier, né? Radier, normalmente. Vai depender um pouquinho Depende, de todo o projeto, mas Geralmente. é bem comum usar o radier. E ele levou 2 minutos. Agora, vamos pensar numa parede 3 por 1,20 em alvenaria. O cara vai ter que bater a massa, o cara vai ter que carregar a massa, ele vai ter que carregar esses tijolos, ele vai colocar um por um, porque eu nunca vi ele colocar 2. É 1 por 1, certo? Um tijolo, massa, tijolo, massa e tijolo. Isso Dá não pra vai usar comparar? bisnaguinha, Não, né? não, e não. E aí quem tá vendo a Vai gente, dar e aí quem tá vendo a gente pode estar pensando assim, não, mas Bruno, aí a comparação não ficou justa, porque a pessoa está comparando o tijolo com isopor, mas depois o cara ainda Mas vai aí ter que tem- colocar a malha, vai ter que fazer projetar a Não, argamassa. a malha no já tijolo, tá lá. A No malha já tijolo tá lá. também, né? Sim. A malha já na verdade, vai a malha com o já painel, vai, já vem A pronta. malha já vai com o painel. Já tá pronto. Tá, mas de A qualquer jeito tem que próxima- projetar, tem que fazer a amarração, não sei o que, não sei o que lá. Você Mas vai no ter que fazer o tijolo reboco também. Também, Você também. exato. Só que aí não, É. não para por aí. Aí a gente tem as instalações antes de fazer. Sim, né? sim, chega aí, vai. Sim, sim, sim. Aí Isso é o legal, isso é legal, bicho isso é legal. É Aí porque no você não tijolo vai- você quebra, você faz pra Le- quebrar. levanta pra a parede Olha que aí. legal. Não é Aí passa, inteligente. aí passa lá a serra Só que não. circular, né? A famosa maquita, né? Fazendo Você E tá foi fazendo o muito gênio, propaganda. fazendo branding aqui, fazendo merchandising aqui pra marca, né? Tô recebendo nada. Maquita, repara nós aí. Igual a Coca-Cola. Muito bem. Então, quando a gente chega nas instalações, aí fica mais legal do que já tava. Caramba. A gente não tem, óbvio, né? Não tem quebra-quebra, não tem tijolo para quebrar. E o isopor, ele derrete. Então, a gente vem com um sopradorzinho térmico e faz o derretimento. Marca os pontos, né? Tem que Sim. estar tudo marcado pra gente depois não ter quebra-quebra. A gente não quer entulho. Claro. Então, a gente derrete onde foi marcado Com a malha lá. com a malha Com a malha lá. lá. E o conduíte você passa ali por dentro da malha. Com a malha lá e passa Pô, por dentro da malha e sai A puxando. gente costuma passar em... Eu tô com uma obra Entendi. hoje rolando, É. que ele me mandou de manhã uma foto que eles estavam derretendo já. Já tinham marcado, tipo, coisa rápida, marcou, porque o projeto tá lá, bem detalhado. Legal. E agora, final do dia, ele já deve estar terminando. Que legal. Ele já deve estar terminando toda a passagem de conduíte. Olha. Na hidráulica, você vai passar. Existe a possibilidade de fazer shaft, de você deixar por fora da malha, engrossar um pouco depois da massa, ou de passar por dentro da malha também. Aham. Você tem 3 possibilidades. A gente já testou as 3, as Tá. 3 funcionam. Resolve Aí também. vai do, enfim, Do né, projeto. do processo. ali, tá. Exato. E aí isso é uma... Ah, tá, mas você continua falando do prazo, que depois eu quero perguntar de projeto. Beleza. Então, só nessas 2 etapas a gente já ganhou muito tempo. Muito tempo. Projeção da primeira camada de argamassa, que é o emboço. A gente já eliminou o chapisco. Então, a gente vai para o emboço. O emboço, projetora, chapiscadeira. E o reboco, que é a segunda camada, que ela é mais grossa, porque o emboço, ele tem 1 centímetro. Então, rapidinho, né? Projetou lá, bateu na malha, você para e vai, enfim, vai segue com o resto. Chegou no reboco, essa é uma etapa um pouco mais devagar. Aí, a gente dá... Que é parecida Não, com lá no... E ele é um pouco mais grosso. Ele tem 2 centímetros e meio. Então, ele demora mais a puxar. Ele tem um traço diferente. Ele tem um aditivo ali também que Tá. demora um pouco mais a puxar. Mas, ainda assim, hoje, aqui no Brasil, a gente não tem ainda não temos, né? As devidas ferramentas Tá. e maquinários. Então, por exemplo, a gente testou, esses tempos atrás, uma máquina projetora que ela engasgava toda hora. A gente passou o dia inteiro só desengasgando a máquina, porque a areia não passava nem a pau. Entendi. Aí no outro dia eu falei, não, vai peneirar a areia. A areia veio daquele jeito. O cara passou o dia inteiro só peneirando a areia. Então aí você vai ver. Vai na colher e faz na colher. Funciona. Beleza, Entendi. foi. Agora, quando você tem né, uma boa máquina, igual eu estava nos Estados Unidos em maio, eles têm máquina para tudo. Sim. Ele tem máquina para fazer a amarração dos araminhos lá, para conectar os acessórios que a gente chama no painel. Eles têm máquina para tudo. Tudo tem máquina. Tudo tem uma máquina. Projeção é feita na máquina. Então, Outro enfim, mundo, né? não tem muito comparativo. Perfeito. É bem E aí, então, rápido o em processo. termos de... Vamos pegar um exemplo. Essa casa que você falou, 150 metros quadrados.
Quanto tempo ela levou para ser finalizada? 150 metros quadrados, vamos dar a gente está trabalhando ali, vamos falar de tempo corrido, tá? 3 Isso. meses. 3 meses. 3 meses. Pra casa Sem tá falar dias de pronta. chuva, dias de... Pra chegar casa ali, tá pronta. A casa já tá com a laje. Parte cinza Tá. pronta. Parte cinza pronta. Parte cinza pronta. Nossa. 3 meses corridos. Olha aí, corridos. gente. É uma diferença o quê? Se fosse fazer numa alvenaria convencional, uma casa dessa demoraria uns 6. Ah, só de fundação, É. né? Você tem que fazer ali as estacas. enfim. Até chegar nesse lugar aí uns 6 meses. A gente tem, 5, 6 tem considerado metade do tempo. na Metade etapa do cinza. tempo. Metade do tempo. Metade do tempo. Tem projetos que vai ter algum reforço. Mais complexos, às sim, vezes. Sim, E aí, claro. é possível também misturar estratégias, né? Claro. Tipo, posso usar uma estrutura, às vezes um vão mais amplo, essas... Como é que Com funciona isso aí? certeza. O sistema, ele se adapta a qualquer sistema. Legal. Então, a gente tem misturado muito. A gente gosta, né, de fazer essa mistura. A gente pega... Nossos clientes são o médio-alto. Então, a gente tem esses projetos com aqueles vãos gigantes. Aham. E aí, a gente trabalha com uma estrutura mais pesada, né? Com aço Perfeito. pesado. E É o 100% quanto financeiramente faz a diferença? Mais caro, mais barato? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Exato. Quanto é o metro quadrado? Dinheiro, né, velho? Qual é o dinheiro, né? Nossa, eu acho que tinha que ter uma camiseta Nossa, assim pra... não me Quanto pergunte o custa? metro quadrado. Vamos fazer a camiseta no Bora na Obra assim, ó. Não é aquela siglazinha de metro Não quadrado. vendo metro quadrado. Não vendo, não dá. Não. Cara, não Entendeu? tem como você saber. Proibido metro quadrado Ele assim, não, ó. Tchan. sabe o que é o pior? É que ele não tem o projeto normalmente. É. E ele quer Aí saber. quer saber o Mas metro você não tem nem projeto, como é que... Ó, Não, se só alguém que- aparecer com essa camiseta aí, saiba que é do Bora na Obra, que eu que dei a ideia aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos falar um exemplo real. Um exemplo Porque real. Pega aí uma obra que você tenha Vamos lá. feito para o pessoal ter uma noção. Tá. Essa obra tem 220 metros quadrados. Tá. Uma casa térrea, 3 dormitórios, 2 suítes, um banheiro social, um lavabinho, uma lavanderia, um pequeno depósito e uma pequena área gourmet. Tá? Projetinho ali, filezinho Legal. básico, ok. A gente construiu em aproximadamente 6 meses, no total da obra, junto com o acabamento. Tá. E ele custou R$ 3.200 por metro quadrado. Quando esse mesmo cliente, ele veio me questionar, né, quanto aproximadamente ele ia economizar, a gente fez um EVF e bateu ali 20%. Então, olha, aproximadamente Uma ali obra 20%. com metade do tempo e 20% Exato. de 20% economia. de economia. E lá na nossa região, eles vendem o metro quadrado ali a partir dos seus R$4.000 nesse padrão de casa. acabamento. Aí tem 4,5, aí cada Claro, um fala uma claro, coisa, porque a gente claro. sabe que é infinito o acabamento. Sensacional. Mas é nessa faixa. Então, a gente conseguiu exatamente a redução dos 20%. Sensacional. Essa casa, a gente conseguiu bater a meta. E dentro do processo de obra, você hoje faz método, tem processos, como que funciona isso aí? Exatamente. Então, a gente desenvolveu o nosso método de construção com Sim. o EPS. Então, a Construindo tem o seu próprio método, que é o que a gente ensina também. Sim. Os profissionais a construírem. E a partir dele, a gente tem todo o planejamento inicial, a gente desenvolve todos os projetos, aí planeja, aí vai para a obra, aí a gente E vocês executa. fazem os projetos estruturais, projetos de Sim, arquitetura, todos, os Rafa, projetos. todos os projetos. Legal. Todos. Você acha que tem demanda nesse mercado para projetista? Pois é. Então, isso é uma coisa que eu falo para os engenheiros e eu fico pé da vida. Porque tem tão pouco engenheiro calculando esse sistema. Olha aí. Olha a oportunidade. Não. E Olha, quanto que é mais ou menos um projeto estrutural? vamos falar aí que o pessoal tem vendido na faixa de... Nessa mesma casa aí. Tá. 220 Essa casa, metros 220 quadrados. metros quadrados, estão pedindo na faixa de uns 7, 8 mil reais. 8 um mil projeto reais, estrutural. Dá Vende pra- tranquilamente. Vende tranquilo e dá para fazer quantos por mês? Então, o cara não precisa nem sair da cadeira dele, né? É. Existe toda uma questão do cálculo da gente não ter os softwares ainda Sim. prontos, então tem o seu trabalho de fazer isso manualmente, né? De buscar De informações. saber calcular mesmo, né? Claro, pegar os Não laudos é ser do engenheiro fornecedor. de Não. apertar botão também, né, Esse é o gente? engenheiro de verdade. Porque- Né? Então, Mas é o que o pessoal um pouco corre aí, né? Eles querem a forma fácil, te joga lá e não tá, né? Joga Aquela no margem software, lá em cima. Joga no programa É, lá e nem do jeito- confere, confere, joga é. o Então. coeficiente
do É, cagaço. e aí Cagaço. que é bem grande o coeficiente de cagaço, né? Então é isso que não pode ter nesses projetos. Então é 100% É porque possível. otimização, construção, gente, não é brincadeira, né? É igual você vai fazer um carro. Você não vai deixar material sobrando, né? Você olha ali pra moeda, pra vírgula. Sim. Então, a gente precisa de... Uma coisa que a gente ouviu há anos atrás, né, Alex? Que a gente precisava ser mais montadores de casas. E menos E construtores. menos construtores. Eu vou ter que Olha dar um oi isso. aqui pra minha filha só um minuto. É que ela tá me exatamente ligando da isso. escola, mas vocês podem continuar. É podcast. Mas é assim isso. mesmo. O nosso caso é ser montador mesmo. Porque a gente literalmente monta. A gente monta. A gente trazer um pouco dessa tecnologia de fora para cá, Sim, né? Que as sim. casas lá realmente... Lá- A gente visitou vários canteiros. Eu lembro de vídeo nosso que acho que é um dos mais vistos na internet, né? Como se fazem casas nos Estados Unidos. E a gente visitou lá um canteiro. Eu percebi que quando a gente coloca, falando de lá, nessa viagem que eu fiz, eu fiz algum material, não fiz muita coisa, não tive a oportunidade de fazer muita coisa, não deu tempo, mas o pessoal tem se interessado. Por quê? Porque lá eles são, né, como a Rafa diz, uma bola de cristal. Bola de cristal, E os caras, eles sabem o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. o mercado, tipo assim, o mercado americano é um mercado muito exigente, né? Exato. Questão de muito. normativa, segurança, qualidade, etc. Importante Eles não aceitam falar. qualquer coisa. Exatamente. E lá eles têm a normativa. O Brasil ainda não tem normativa para o sistema. Ah, mas de onde vocês tiram então? Vocês inventam? Não. É norma internacional. É Isso. que o cara tá usando nos Estados Unidos. Tem outras. Venezuela também já tem. Tem outros países, E quando a vários normativa surge aqui no Brasil, ela nunca vem do nada, né? Ela sempre vem espelhada, outros. Exato. né, nesses materiais que são criados aí fora, né? Perfeito. A indústria é de fora, geralmente, né? É isso. Normalmente é. Né? E lá fora tá muito forte. Essa fábrica que eu visitei lá, eles estão com uma projeção aí bem grande, treinando novos profissionais, dando treinamento para os engenheiros e arquitetos conhecerem o sistema. É muito bacana. A projeção é gigante. Para ter uma mudança realmente de gigante. cultura, né? Uma mudança de cultura dos clientes aderirem a esse tipo de sistema, a mão de obra realmente, né, tá ali atendendo ao mercado. Sim. Se a indústria não fizer esse tipo de capacitação, esse tipo de investimento, eles não conseguem vender o material. Sim. Não tem como. Não tem como. O mercado não absorve. Agora, o foco deles é investir em capacitação. Eles estão investindo em capacitação de mão de obra, dos profissionais. É isso. E vai espalhar, né? Vai espalhar porque lá... E olha que lá fora, né, não é barato. Não é barato. E você falar que é rápido, o que eles fazem lá já é rápido. Sim. Então, lá para eles, o marketing de venda não é esse, não. Lá é caro. Se quer construir, você tem que ter grana. Lá custa caro. Só que isso aqui é melhor e mais forte. O negócio foi criado para abalo sísmico. Suporta o que você quiser. Pastor nada aqui que não leva. Então, eles vendem assim. Que legal. Lá é a Ferrari deles. Olha que loucura. E você vê argumento cultura. E aqui a gente, coisa, né? olha, 20% mais baratos, né? Se não falar, ninguém quer, né? Porque o brasileiro tem uma coisa muito da cultura. Eu lembro de um cliente nosso que a gente tentou emplacar na época o steel frame com ele. E ele, uma pessoa mais tradicional, mais antiga, né? Ele olhou e falou assim... Ah, Rafa, não faz isso comigo, não. Imagina eu entrar na minha casa, bater na parede e ouvir toque, 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 que era o steel frame, né? E aí eu falei assim, mas quem que entra em casa e fica batendo nas paredes, entendeu? Então, mas tem uma questão cultural muito forte, né? sim, não dá a pra gente sabe que brincar com existe. É isso. difícil quebrar, né, essas Total. coisas. Mas o legal do monolítico é isso, que você Não tem tem a o toque, mesma toque, percepção toque. de uma casa convencional. O trem é duro mesmo. É duro. É duro. Gente, é concreto armado, né? Pensa, A a parede nossa de concreto. malha, ela tem 7,5 por 8. É muito aço, é aço galvanizado. É muito aço, é muito aço. Isso aí, É sensacional. uma parede pilar. Dica pedrada isso. pra quem tá ouvindo a gente aqui, um profissional que tá começando. O que você recomenda aí? Recomendo a buscar novas possibilidades, conhecer novos sistemas, parar de achar que fazer obra é usar tijolo. Existem sistemas novos, não só o monolítico, outros sistemas inovadores aí que já surgiram, que estão firmes no mercado. Perfeito. Busque, porque os clientes estão procurando. A gente não tem como atender o mundo inteiro. Não dá, eu não consigo. Então, a gente precisa de novos profissionais. Nós precisamos de novos profissionais. E esses caras estão deixando dinheiro na mesa. Porque eles não estão se profissionalizando, buscando conhecimento para atender esse público que está ali. A demanda é gigante, é grande. A gente tem obra a perder de vista. Às vezes a gente nega obra.
Porque não tem como pegar. Não dá para atender a cidade, enfim, tá longe, ou ali mesmo a gente já não tem mais porque a agenda já tá fechada. Caramba. Então, tem mercado. O mercado, pra gente explorar, é 98%, né? Que é Tá pouco ainda, convencional. né? Sensacional. Construção seca tá minúsculo. 2%. Tá né? minúsculo. Então, olha o que a gente pode explorar. E o cliente está buscando. Então, não vem com essa história de cliente não busca. E a mão de obra é outro papo que o pessoal fala, mas a mão de obra. A mão de obra quer trabalhar com algo mais leve. Tem que ter também a questão social, tem que existir. Tem que ter preocupação com o teu canteiro. O tiozinho lá já não aguenta mais e uma hora isso aí vai acabar. O tiozinho vai acabar. Não vai ter aqueles pedreirão das antigas. O sistema verdade. convencional ele é muito desgastante, né? Desgastante. A pessoa termina o dia, né? A pessoa brinca, canela de pedreiro e tal. Tipo assim, o cara, ele acaba o dia na obra detonado. Exato. Né? O cara triturado. Ele tá ali todo trabalho sujo. manual, A mão da pessoa, tipo assim, com os anos, você vê que a mão da pessoa, tipo assim... É muito calejando, desgaste. né? É muito desgaste, né? De saúde. E aqui a gente tá deixando... Enfim, são várias possibilidades, né, também pro... Tem a questão de colocar mulheres para trabalhar. 50% do meu canteiro de montagem de painel é mulher. Olha aí. São mulheres. Não, é sensacional. É mais digno, né? Eu tava conversando com a Bruna, ela disse que vai no canteiro de obras, o banheiro é impecável, papel higiênico no lugar, tudo. Até isso tem. As mulheres, gente, Olha aí. desculpa, Até mas isso, eu já que me escutei de perdoem os cliente. meninos, Mulher no mas canteiro. Mulher no canteiro. Ó, eu queria dizer que a nossa equipe tem muita mulher, Tem, entendeu? mas tem mulher... Nos nossos barracões aí verdade. de obra Elas tem muita ficam mulher. bravas, elas ficam bravas, elas Então falam. elas puxam a orelha da galera lá, o trem funciona. Não, é elas mesmas. Vamos manter isso aqui limpo. Tem mulher verdade. aqui. Aí, Perfeito. nossa, roupa. Excelente. Nossos Show profissionais de de bola. campo, elas botam quente lá na machaiada. É né? verdade. Bota quente. Bom, com isso chegamos ao final. Eu quero saber quem chegou até o final aí. Manda aí um bookzinho de comunidade você chegou pedrada. até aqui, manda aí. Quem tá assistindo no YouTube, quem tá ouvindo o nosso episódio, lembrando que a gente sempre também coloca os episódios lá no Spotify. E se você tá aqui no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, quando a gente terminar aqui, você se inscreva no nosso canal e acompanhe a Bruna também nas redes Qual sociais. Instagram? Dama do EPS. Dama DPS. Vou deixar. Arroba Dama DPS. E da nossa construtora, @método CEPS. CEPS. Perfeito. Vamos deixar aqui também na descrição todos os contatos aí para vocês acompanharem. Vai lá, manda um oi, fala, ó, vim lá assistir o BoraCast, gostei do seu trabalho e tô aqui fazendo essa comunidade ter cada vez mais profissionais que estão olhando para a tecnologia, que estão olhando para uma nova forma de atender os clientes e a gente vai mudar juntos esse mercado de construção. É isso aí? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Bruna. gente. Até o próximo episódio. Próxima. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.